Olá, povo de Deus, paz de Cristo Jesus, Deus abençoe você muitíssimo no nome de Jesus. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Nossa mensagem hoje é para casamento, né? Se você ainda não é casado, mas você vai se casar um dia, eu profetizo na sua vida, e você vai já estar entendendo como é que funciona um casamento feliz. Eu não falo como funciona um casamento infeliz, não. Como funciona um casamento feliz, direcionado pela palavra de Deus. Amém? O apóstolo, ele está dizendo aqui que, né, o apóstolo Paulo, instruído pelo Senhor Jesus e pelo Espírito do Senhor, ele está dizendo aqui, ó, que nós devemos amar a nossa esposa, em primeiro lugar, como Cristo amou a sua igreja. Vamos lá. A igreja, ela está sempre precisando de alguma coisa. É por isso que a gente ora o tempo inteiro. Acabamos de sair aqui do culto de oração aqui, na quarta-feira pela manhã, e a igreja colocou um monte de necessidade diante do Senhor. É cura para algumas pessoas, é ajuda financeira, é ajuda, né, na nossa vida financeira, Deus agir na nossa vida financeira, é para relacionamento. Tudo nós colocamos diante do Senhor como igreja, que nós necessitamos de muita coisa. E Deus percebe isso. Jesus fala lá no livro de Mateus, né, que ele sabe o que nós precisamos antes de pedir. Então, Jesus está dizendo, vocês têm necessidade, não é verdade? E no relacionamento, muitas vezes precisa perceber a necessidade do outro. Eu tenho 40, eu tenho 30, eu me casei, né, em 90, então eu tenho 36 anos de casamento com a mesma mulher e sou muito feliz com ela. Já geramos filhos, já fizemos tantas coisas na vida, abrimos igrejas e tantas coisas a gente já fez na vida e a gente continua feliz e a gente continua amando um ao outro. Mas tem algumas coisas que acontecem no nosso casamento que eu acho que é espelho para algumas pessoas. Quem está casado há 36 anos com a mesma mulher, né, tem alguma coisa para ensinar alguém. Não estou falando de mim, estou falando de qualquer pessoa, né, que está casado há muito tempo com a mesma esposa. Ele tem alguma coisa para ensinar, principalmente para quem está começando. E eu tenho o costume de sempre perguntar à minha esposa: amor, você quer alguma coisa? Às vezes ela está deitada lá no sofá, ou vendo televisão, fazendo alguma coisa. Amor, você quer um chocolate, amor? Às vezes ela fala quer, às vezes não. Amor, quer um copo d'água? Então, eu estou sempre perguntando a Eliette se ela quer alguma coisa, porque eu quero cuidar dela como Cristo cuidou da igreja, né? Para isso são os homens eles são cuidadores, e as mulheres são ajudadoras, justamente por uma questão de força física, intelectual, espiritual, não é verdade? Então, o homem, quem é mais forte, até fisicamente, ele é o cuidador. Ele é o cuidador. Então, o homem ele precisa ser, em primeiro lugar, um cuidador da mulher. Tem homem que não... A gente, às vezes, né, não percebe a necessidade da mulher, a necessidade de ficar sozinha, a necessidade de descansar. Tem gente que a mulher, para ele, é uma escrava. Não é uma mulher, é uma serva, por assim dizer, para não ficar pesada a palavra. Tem gente que a mulher é uma serva só. Ele mesmo serve a ela. A gente viveu muito essa cultura. Eu sou do interior e via lá muitas vezes as minhas tias. Aquilo não era servidão, aquilo não era casamento, era servidão da mulher. É verdade. Aquilo era uma doideira. Hoje eu sei que não é assim, porque a palavra está entrando, a palavra tá transformando as pessoas e hoje os casamentos eles são mais saudáveis. Essa que é a verdade. Por quê? Porque a palavra está entrando. Então, tratando aqui da questão casamento, né? A mulher ela tem que ser servida, ela tem que ser honrada. Da mesma forma o homem, né? E aí alguém vai falar assim, mas pastor, a Bíblia diz que a mulher é submissa ao homem. Segundo os historiadores, essa tradução submissa aí, ela está certa a palavra. Só que ela indica para estar debaixo da mesma missão. Não é de submissão, de obediência, mas sim de estar debaixo da mesma missão.
quando você casou, qual era a missão? Ser mais feliz. Não é verdade? Ser mais feliz, ser espelho para as pessoas, construir família, isso é submissão. A mulher está debaixo da mesma missão. Por que que o homem é colocado em primeiro? Mas na realidade ele não está em primeiro, ele é só colocado. Deus, quando fez o homem, fez da costela. Desculpa, Deus, quando fez a mulher, na narrativa bíblica, fez da costela, para andar lado a lado. Não fez do pé, para o homem não pisar na mulher. Não fez da cabeça, para a mulher não se sentir, né, maior do que o homem, o que comanda. Num casamento ninguém comanda, se conversa. E é verdade. E tem algumas coisas no casamento que precisa ter. Primeiro, humildade. Depois, submissão dos dois. É verdade. Depois, submissão. Você está submisso ao projeto do casamento. Você não está submisso ao futebol que você vai jogar e largar a esposa sozinha. Vamos conversar. Eu sempre joguei futebol, agora não tanto, né? Quase nada, porque já estou com 60 anos. Eu sempre joguei futebol, não tinha problema. A gente conversava. Mas tinha hora que a minha esposa falava, poxa, fica comigo. Você trabalhou a semana inteira, domingo você vai ficar o dia inteiro no campo. Às vezes eu não ia, às vezes eu ia e voltava logo para casa. Para dividir as coisas, não é verdade? Para conseguir efetuar a missão. Você casou para quê? Para ser infeliz ou feliz? Você casou para contenda ou para paz? Então, tem que ter humildade, tem que ter submissão à missão do casamento, né? Tem que ter uma série de coisas assim. E olha só que coisa importante é o casamento. Que a Bíblia está falando aqui, ó. Jesus, o Paulo está dizendo, para a gente amar a nossa mulher, ou conviver com ela, né? Como, né? Jesus amou a sua igreja. E essa palavra amar aí é interessante, sabe por quê? Porque ela não é comportar com amor. Comportar com amor, você comporta com todo mundo. Mas amar é diferente. O nosso grupo que a gente ama é muito pequeno. O resto a gente comporta com amor. Mas todo mundo fala, eu amo isso, eu amo aquilo. Mas a gente comporta com amor. Agora, amar, o grupo é muito pequeno. E a gente deve amar a nossa esposa. Amar os nossos filhos. É pequeno, não é verdade? Agora, as outras coisas você comporta com amor. Amém? Então, fica aí essa mensagem para o casamento. Esteja nessa missão inicial, quando você casou, apaixonado pela sua esposa, apaixonado pelo seu esposo, e coloca Deus no teu casamento. Coloca, né, os princípios de Deus, humildade, submissão, serviço, seja servo um do outro, seja servo um do outro, e Deus assim vai abençoar. Amém? Ficamos por aqui, deixa eu orar. Vamos orar pelos casamentos, no nome de Jesus? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por esse casal, eu oro por esse que ainda vai casar, eu oro, Deus, pela vida conjugal desse homem e dessa mulher. Ajuda, Senhor, a este homem e essa mulher estar debaixo da missão da felicidade, da missão, Senhor, que foi feita pelo Senhor desde o paraíso, quando o Senhor fez o primeiro casamento com Adão e a Eva, meu Senhor. Meu Deus, o diabo entrou ali naquelas vidas e bagunçou tudo. Mas nós temos o nome de Jesus, o nome do Senhor nesse tempo, Senhor. Então, eu repreendo todo mal, eu repreendo, ó Deus, todo espírito de adultério, em nome de Jesus. Eu repreendo, ó Deus, todo mal que tenta se levantar contra esse casamento. Eu profetizo a mão do Senhor, a bênção do Senhor, a palavra do Senhor sobre esse casamento dessa pessoa que vai ouvir esta palavra. Pai querido, no nome de Jesus, no nome do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Sou o pastor Evitor. Curte a gente, compartilhe aí os nossos vídeos. Estamos no TikTok, no Quai e no YouTube. É Cristo Reina Pregações. No Quai e no TikTok é @Evitor Nunes. E todo dia a gente tem uma palavra para você. Deus te abençoe em Cristo Jesus.